há dúvida, todo aquele que quer interpretar a escritura a partir da língua original, eu diria até da língua das traduções que nós temos, ele precisa de algum nível de habilidade. Habilidade para escolher a metodologia correta para lidar com aquele texto, a habilidade para poder reconhecer as ferramentas, habilidades para usar as ferramentas para a coleta de informação e habilidade para poder propor algum tipo de sentido do texto que harmonize todos os dados coletados, seja de natureza teológica, contextual, literária, enfim. É exigido daquele que interpreta a escritura de forma correta algum nível de habilidade. Sim. Agora, o meu ponto nesse vídeo é que não adianta somente a habilidade, é preciso também um nível de comprometimento moral com a verdade. Muitas vezes a interpretação bíblica ela pode ter algum tipo de respaldo técnico, contudo essa interpretação pode ser guiada por uma ideia moral reprovável. Essa relação entre interpretação bíblica e moralidade me foi despertada quando eu comecei a ler 2 de Pedro. Pedro, naquela carta, combate um falso ensino que tinha, se não uma escatologia zerada, no mínimo empobrecida, onde era questionado, por exemplo, a segunda vinda de Jesus e principalmente a ideia de juízo final, a ideia de prestação de contas. Então, o que 2 de Pedro fica claro, o que fica claro nessa carta, nesse documento, é que há uma relação entre moralidade e escatologia. Quando a sua escatologia é empobrecida, por implicação, a sua moralidade também. Imagine alguém que acredita que não vai prestar contas a ninguém. Ou seja, esse elemento da escatologia é retirado, é empobrecido. Então, certamente isso de alguma maneira vai implicar em escolhas morais reprováveis. Agora, no caso da carta de Pedro, eu acredito que não é esse o ponto. O ponto de Pedro ali não é que eles tiveram a escatologia empobrecida, a sua teologia empobrecida, para depois a moralidade deles acabar sendo afetada por isso. Mas foi uma escolha moral que eles fizeram que acabou fazendo com que a escatologia deles tornasse empobrecida e até zerada. A forma como eles lidam com o texto bíblico, no caso dos profetas, por exemplo, no capítulo 1, categorizando os profetas de, por exemplo, mitologia, e entendendo até que os profetas, por exemplo, poderiam ter tido a experiência que tiveram, visões, sonhos, mas eles não tinham autoridade para interpretar aquela visão, aquele sonho. Essa forma que eles estão vendo os profetas, ela não veio através de um estudo dos próprios profetas, mas de uma escolha moral que, digamos, veio antes da lida com o próprio texto. Isso para mim fica claro quando Pedro vai dizer que eles deliberadamente esquecem. Então é uma escolha que eles tiveram. Eles sabiam da verdade e eles resolveram esquecer essa verdade, e a partir dessa escolha moral eles passaram a lidar com o texto sagrado. Então existe uma relação entre moralidade e interpretação bíblica nessa carta. Agora, há um versículo importante na minha argumentação aqui, que é o capítulo 3, verso 16. Um texto muito utilizado para dizer que a Bíblia tem textos difíceis de entender. E realmente a Bíblia tem textos difíceis de entender, mas eu não utilizo 2 de Pedro 3,16, quando lá Pedro nos diz que esses homens, chamados de instáveis e ignorantes, eles torciam o que a palavra de Deus dizia, ou melhor dizendo, do que Paulo dizia, porque Paulo escrevia coisas difíceis de entender. Essa expressão difíceis de entender, coisas difíceis de entender, é uma expressão exclusiva da carta de Pedro, e isso acontece uma vez em toda a carta. E a ideia não é que o que Paulo escreveu é de difícil acesso de entendimento, mas de que o que Paulo escreveu poderia ser entendido de uma outra maneira. Havia nas palavras de Paulo uma possibilidade de entender de uma outra maneira, uma vez que as pessoas, os intérpretes, tinham já feito uma escolha moral com respeito àquele texto. Por que Paulo? Porque Paulo era o alvo desses homens. Nós sabemos pelo Novo Testamento, e principalmente por Romanos, que Paulo ficou, digamos assim, estigmatizado por algumas pessoas como alguém que tinha uma postura de vida onde a lei não era respeitada. Como se Paulo fosse um tipo de antinomista, o que não é verdade. Ele vai dizer em 1 Coríntios 9 que ele está sob a lei de Cristo. Contudo, Paulo teve essa fama. Então talvez esses falsos mestres, uma vez entendendo que o texto paulino poderia ser entendido de uma outra maneira, ou seja, a ideia de que há uma certa, vamos colocar com muito cuidado aqui, uma certa ambiguidade. Eu posso falar isso porque não somente Paulo é assim, mas a linguagem humana é ambígua.
Mas o que Pedro não está dizendo é que você precisa de uma habilidade muito grande para entender Paulo, porque Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Não é esse o ponto de Pedro ali, mas que o que Pedro escreveu, ou melhor dizendo, o que Paulo escreveu, poderia ser compreendido de uma outra maneira. E o que determinou a escolha de sentido por parte desses homens? A escolha moral prévia. Portanto, é necessário muita habilidade para interpretar as escrituras, mas é necessário também escolhas morais aprovadas. Analise o texto, mas também analise o seu coração e as suas intenções. É importante habilidade e moralidade. É isso aí, galera. Valeu, um abração, até mais.